Bom, estamos ajustando agora o material aqui para que nós iniciemos. Vamos dar início. Bom, primeiramente, minha saudação a todos. Eu sou o Thiago Nadur e estou como monitor em processo do trabalho. A matéria de hoje é tão importante ou mais do que as demais, é o cumprimento de sentença, a fase de execução trabalhista, e também vamos tratar no final a respeito da ação rescisória, que é a hipótese excepcionalíssima de desfazimento ou rescisão da coisa julgada. Bom, primeiramente, acho importante que a gente se situe na linha processual. Já passamos pelas fases postulatória, pela fase, por todo o processo de conhecimento, né? Já tivemos as provas, já tivemos uma sentença, então já passamos pela fase decisória também, e agora estamos na fase executiva, ou a fase de cumprimento de sentença, que, em termos de natureza jurídica, se trata de uma etapa satisfativa, de satisfação do crédito ou de obrigação de fazer, dependendo do conteúdo da sentença relativa aos pedidos feitos na reclamação trabalhista. Correto? Então, nós temos aqui a base se inicia no artigo 876 da CLT, que traz que a finalidade é satisfazer o crédito reconhecido na sentença ou também em um acordo extrajudicial ou homologado pelo juízo ou em um acordo judicial fechado em uma das conciliações, seja nas conciliações obrigatórias, que nós já estudamos, aquelas que são obrigatórias são a do início e aquela antes do proferimento da sentença, correto? Então, nós temos dois fatos geradores aqui da nossa fase de execução, uma sentença ou um acordo, ou também pode ser um recurso, né? Um acórdão que faça ser revista essa decisão antes de proceder à execução. Mas, basicamente, o fato gerador é uma decisão terminativa que põe fim àquele feito ou um acordo. E a mesma questão, antigamente, no processo civil, a gente tinha um processo autônomo, né, de execução. Na CLT, nós sempre tivemos um processo só, a continuidade do mesmo processo, cuja competência é relativa, como nós já estudamos. Esse assunto está situado nos artigos 876 a 892 da CLT. Ele possui, sim, um rito próprio e direto, possui atos executivos específicos que o diferem do direito processual civil, como a penhora, a avaliação, a garantia ao juízo, expropriação, a questão que a gente vai ver da execução provisória também, que é diferente do processo civil, dispensa uma nova ação, o processo civil já permitiu, e impulso procedimental próprio. É bom a gente enfatizar que o processo de execução segue com o mesmo número daquele processo onde foi proferida a sentença, com o mesmo juiz, idealmente falando, e é a mesma relação processual, não inicia uma nova relação. Trata-se daquela mesma causa de pedir, daqueles mesmos pedidos, apenas entramos na fase satisfativa daquele processo. Muito importante em relação à provocação das partes e suas exceções. Em regra, é por provocação da parte que se inicia o cumprimento da sentença. Mas nós temos duas exceções muito importantes
quais sejam quando o trabalhador atua sem advogado, ou seja, ele pratica o ius postulandi, que nós já vimos que se trata de um dos princípios, inclusive, do direito do trabalho, na aula 1, salvo engano. E a outra hipótese de exceção é a execução de ofício das contribuições previdenciárias. Então, decidiu-se que, quando a natureza da prestação for de contribuição previdenciária, que tem natureza de tributo, diga-se de passagem, nós também teremos a execução instaurada de ofício pelo magistrado. Isso como exceção. Então, vamos lembrar, nunca é demais. A execução é por provocação da parte interessada, salvo quando o trabalhador atua sem advogado, ius postulandi, ou quando as contribuições são de natureza previdenciária ou tributária. Maurício Godinho Delgado diz que a execução trabalhista ela é autônoma em relação ao procedimento previsto no CPC. Ela é diferente do CPC, mas ela é totalmente dependente do processo de conhecimento que gerou aquela sentença. Então, é um processo só, com o mesmo número, inclusive, como já foi dito. Na prática, a execução tem vida própria em seus atos, até mesmo em relação a alegações de excesso de execução via embargos de execução, produção de provas em relação à autenticidade do título, mas ela está logicamente sempre vinculada àquela decisão que lhe deu origem. Ok? Agora, sobre os títulos executivos. Temos duas espécies, judiciais ou extrajudiciais, previstos no 876 da CLT e seguintes. Judiciais, a exemplo, sentença trabalhista transitada em julgado, sentença homologatória de acordo e decisão homologatória de cálculos, certo? São proferidas pelo juiz do processo, portanto, título judicial, sem maiores detalhes. Os títulos extrajudiciais, o termo de ajustamento de conduta do Ministério Público do Trabalho, como, por exemplo, em fiscalizações operadas nas empresas, em que se combina ajustamento de conduta, geralmente uma obrigação de fazer, e também termo de conciliação prévia da CPP, o cheque, que nós sabemos também lá da execução do processo civil, nota promissória, títulos de crédito em geral que tenham crédito de natureza trabalhista, que foi derivado de um processo de cognição na seara trabalhista. E o que gera a execução definitiva e imediata? O não cumprimento do acordo. Uma parcela em que se falha, pode-se pedir por toda execução de uma vez só, por tudo que é devido, por descumprimento de um acordo que fere princípios como a boa-fé processual, por exemplo, e lembrando sempre que se trata de crédito de natureza urgente, alimentar. Espécies de execução. Primeira espécie, execução por quantia certa. 880 da CLT. Só um minuto. Vou tentar fazer uma melhoria aqui, não deu certo, mas deixa eu voltar aqui. Então, estamos na execução por quantia certa, quando já é um valor líquido certo e determinado. A citação pessoal do executado para que ele, em 48 horas, ou pague o débito ou garanta o juízo para discutir o depósito ou bens em garantias, uma caução. Diante da inércia
penhora de bens, respeitando o artigo 833 do CPC, que fala sobre bens impenhoráveis, a exemplo dos bens de família. A defesa do executado, como funciona? Tem a defesa tradicional e a excepcional. A excepcional, que ficou muito famosa após o exame 43 da OAB, que foi uma exceção de pré-executividade. Então, vamos começar pelos embargos de execução, que são o caminho normal, o primeiro caminho que se tem que se percorrer. Quais os principais requisitos? Para se discutir em embargos à execução, a empresa, o executado, ele tem que garantir o juízo. Obrigatoriamente, ele tem que disponibilizar bens suficientes para a quitação do crédito, para o adimplemento daquilo que está previsto a se pagar na sentença. O prazo para embargos à execução é diferente do prazo de embargos do CPC. Não confundamos e lembremos que quando falamos de processo trabalhista, estamos falando do princípio da celeridade na sua máxima compreensão. Então, o prazo é 5 dias. Geralmente, os prazos são mais curtos. Os recursos são 8 dias. Embargos de execução aqui, 5 dias. Tá? Fundamentação objetiva, mas, claro, sem cercear também o direito de defesa e o direito de impugnação. E o efeito suspensivo dos embargos à execução, ele não necessariamente é automático, é um efeito que o juiz verá diante dos requisitos de periculo in mora e risco de dano ao resultado útil do processo, que são os mesmos requisitos de efeito suspensivo e tutela de urgência. Está bem? E agora falando sobre a exceção de pré-executividade, que tem vantagens e desvantagens, porque a sua ação é limitada. Mas, no entanto, tem outra vantagem, que é dispensar a caução, dispensa a garantia do juízo. Outra vantagem, não tem um prazo. Até a sentença final da execução, a exceção de pré-executividade pode ser proposta, então não tem prazo. Matérias que podem ser discutidas. Outra limitação da exceção de pré-executividade são as matérias de ordem pública, a exemplo de nulidade, prescrição, ilegitimidade da parte, falta de condição da ação, e geralmente são as mais comuns. Outra limitação, prova pré-constituída. Não se admite, em sede de exceção de pré-executividade, a dilação probatória. E do resultado, como é uma sentença, se positivo, se acolhido, é uma sentença. Cabe agravo de petição. Se não for agravo, sempre vai caber, porque em execução, como nós vamos aprender em recursos, em execução cabe agravo de petição. Até tem uma certa rima aí. Artigo 879, a linha A, para quem quiser já se aprofundar na CLT a respeito dos recursos como agravo de petição. Prescrição intercorrente é aquela prescrição no curso do processo, gerada por 2 anos de inércia do exequente. O juiz pode reconhecer de ofício ou por provocação. Diferente também do processo civil, certo? Que não tem a inércia como requisito. Por que inércia é requisito aqui? Por causa do princípio da proteção, por exemplo. No direito do trabalho, tem-se mais cuidado e se proteger aquele trabalhador, correto? Execução contra a fazenda pública, contra as fazendas dos municípios, estados e da União. O artigo 100 da CF, da Constituição Federal, e o artigo 910 do CPC,
tratam a respeito de precatórios e RPVs, né? O RPV, requisição de pequeno valor, abaixo de 60 salários mínimos. Precatórios acima desse valor, com um atraso, um prazo um pouco maior, até muito maior, eu diria, para se pagar. Se o pedido for até 2 de abril, o pagamento tem que ser feito até o exercício do fim do ano seguinte. Mas se for depois do dia 2 de abril, é só no outro ano depois do ano seguinte. Correto? E o prazo para impugnação, 30 dias. Execução contra a massa falida. A massa falida é aquele patrimônio restante da empresa falida, como já vimos em direito empresarial. Explicando de forma bem breve, apenas para que a gente possa tecer um raciocínio juntos aqui e fazer essa revisão. Se a falência ocorre antes da penhora, o juiz emite uma certidão de crédito relacionado ao quantum estabelecido na sentença para que a parte se habilite no processo de falência para que seja um dos credores da fila de credores. Agora, se a falência acontecer somente depois da penhora, a Justiça do Trabalho mantém a execução até a alienação dos bens que já foram reservados para a quitação daquela dívida. IRDR, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pode ser proposto a qualquer momento e na execução ele tem realmente aquela função de auxiliar o credor, o trabalhador, quando não se encontram bens da empresa e sabe-se e consegue-se provas de que não provas, mas assim indícios de que a empresa não tem caixa suficiente para pagar. O que se faz? Aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que é aquela que não precisa de prova de fraude, de má-fé da empresa. Basta provar a dívida, a insuficiência em pagar a dívida, que a empresa não consegue pagar aquela dívida. Então, se faz uma desconsideração inversa. Se não tem da empresa, eles vão direto nos sócios. Por quê? Verba alimentar, verba trabalhista, verba urgente. E quais são as etapas da desconsideração da personalidade jurídica que estão previstas no 855-A da CLT e também de forma subsidiária no 133 a 137 do CPC. Etapa 1, instauração, que tem o condão de suspender o processo. 2, citação dos sócios com 15 dias para a defesa. E etapa 3, a decisão. Como é uma decisão em execução, cabe agravo de petição. Pois bem, teoria menor. Muito bom lembrarmos também que se aplica a teoria menor, assim como no direito ao consumidor, diga-se de passagem, por conta da vulnerabilidade daquela pessoa, do exequente. Encerramento da execução. Caminhamos por todas as hipóteses possíveis, fazendo uma revisão. E agora, qual é o fim ideal, o término ideal de uma execução, seja trabalhista, qualquer execução? Termina com a satisfação do crédito, com o pagamento. Mas também tem outras formas. Pode terminar com a remissão da dívida, seria um perdão da dívida, entre aspas, ou com compensação, diante de dívidas mútuas das mesmas partes, se compensa valores a ponto de zerar valor ou de se apenas ter que se pagar a diferença. Por exemplo, o empregado deve algum adiantamento feito, algum financiamento feito, então se compensa com aquele dinheiro já emprestado outrora pelo empregador.
e consignação também, o depósito em juízo, a garantia em juízo até discussões de outras searas recursais, por exemplo. A remissão extingue a execução. Perfeito? Agora vamos tratar da ação rescisória. Então, vamos supor que ocorreu todo o processo de cognição. Depois ocorreu toda essa fase de execução que a gente disse. Ocorreu também a fase recursal. E, no fim, houve a satisfação. A satisfação do trabalhador, do reclamante. Mas foi encontrado um vício, uma matéria de ordem pública, ou se descobriu posteriormente um fato que ocorreu ao tempo, mas que só se pôde provar depois, ou descobriu-se que houve corrupção do juiz, concussão do juiz, quando o funcionário público, a concussão é quando o funcionário público exige vantagem devida para praticar ou deixar de praticar determinado ato. Artigos 836 CLT e onde é maior concentrada a informação a respeito da rescisória é no CPC 966 e seguintes, vai até o 975. Qual é a finalidade da ação rescisória? Rescindir a decisão transitada em julgado quando há vício grave. Então, a lembrarmos que nós temos que saber das hipóteses de rescisão de uma sentença ou de um acórdão, temos que lembrar que são hipóteses de vício gravíssimo. Competência, muito importante. A competência do TRT, quando a sentença vem da vara, e é do TST, quando a decisão vem do TRT. É fácil, né? É diferente do CPC, por isso nós temos que nos atentar. Nem vou falar como é no CPC para não confundir, mas basta lembrar que é diferente. Okay? O prazo da ação rescisória, em regra, é 2 anos do trânsito em julgado. Mas, vou falar algo a mais aqui. Em casos em que a decisão recidenda tem relação com uma prova nova, tem até 5 anos para se descobrir essa prova nova da data do trânsito em julgado. Então, regra, 2 anos, mas pode ser até de 5 anos na hipótese de prova nova. Ok? Efeitos. Não suspende a decisão, salvo liminar que conceda o pedido de efeito suspensivo. Fundamentos da ação rescisória, as hipóteses que eu disse. Algumas estão aqui. Vamos ler juntos. Violação manifesta de norma jurídica. Colusão, ou combinação das partes, né? Vamos enganar o juízo. Cabe ação rescisória quando as partes fingem um acordo para, por exemplo, ambos saiam favorecidos e enganem o poder jurisdicional e os cofres públicos também, né? Dando um desfalque, dando uma fraude. Então, dolo da parte vencedora, juiz, impedido ou incompetente. Aqui não fala em suspeição, é só impedimento. E isso cai muito, e é bom a gente lembrar. É somente impedimento do juiz e não suspeição, tá? Impedimento tem relação com questões objetivas. Se ele tem como cônjuge uma advogada ou advogado do caso, se ele tem algum interesse na causa, por relação de parentescos e relações objetivas. Então, ou se ele era o juiz incompetente para julgar, incompetência absoluta também, temos que lembrar. Um erro de fato, um documento novo, um documento que ao tempo não se poderia ter obtido, tem que se provar que não foi possível realmente, foi um documento que surgiu depois, de alguma forma, enfim. Ofensa à coisa julgada, por exemplo, já transitou em julgado, já teve outro processo que decidiu.
aquela questão e foram até o final com um segundo processo, mas já tinha uma sentença a respeito daquela mesma causa de pedir e pedido daquelas partes, exatamente da mesma lide. E inconstitucionalidade superveniente, essa aqui vale até a pena conferir depois e estudar um pouquinho, porque tem decisão nova, recente, assim, do meio do ano, do STF a respeito da inconstitucionalidade superveniente. O que seria isso? Bom, foi decidido e transitou em julgado. No entanto, o STF firmou um tema de repercussão geral, um tema repetitivo, de efeito vinculante, que mudou o jeito de olhar para aquela sentença, que faz aquela sentença agora ser inconstitucional em relação ao que se decidiu, mesmo que depois o STF. Isso dá causa a uma ação rescisória. E tem um prazo lá de 5 anos previsto para recuperação dos danos. Antes era um prazo ilimitado, então podia se reclamar 10 anos. Agora são só os últimos 5 anos da data da declaração de inconstitucionalidade daquela lei ou ato normativo que veio a ser declarado inconstitucional. Então, se a sentença era baseada num dispositivo legal ou num ato normativo que veio a ser declarado depois da sentença inconstitucional, aquela decisão pode ser rescindida via ação rescisória nos termos do Código Civil. E agora tem um tema, desculpe, eu não vou me lembrar exatamente qual é o tema do STF, mas é uma decisão muito interessante de se ver e que pode cair em alguns outros concursos, por exemplo. E agora, aquela revisão final que é muito boa de se fazer. Tratamos aqui do título executivo, espécies, judicial, extrajudicial. Artigo 876 da CLT. A citação, 48 horas para o pagamento ou a garantia. Quem é citado? O devedor, geralmente o empregador que perdeu a causa, parcialmente ou totalmente. A defesa, 2 tipos: embargos de execução com suas peculiaridades e exceção de pré-executividade com outras peculiaridades interessantíssimas. Penhora, expropriação e satisfação. Essa é a linha. Primeiro, penhora, se reserva aquele bem, a constrição daquele bem. Depois, se expropria, né, como o nome diz, a propriedade é transferida e finaliza com a satisfação do crédito. Prescrição intercorrente, 2 anos de inércia. Execução contra a fazenda, RPV ou precatório. Execução contra a massa falida. Temos antes ou depois da declaração, decretação da falência. Desconsideração da personalidade jurídica, também vimos aqui como acontece na execução. E o encerramento, pagamento ou remissão. O mapa da ação rescisória, prazo, em regra, 2 anos, mas também pode ser 5 se envolver prova ou fato novo. Tem 5 anos até para apresentar ou para descobrir aquela prova ou fato, ou aquela prova de fato novo. Fundamentos da ação rescisória, 966 e seguintes do CPC. Competência, TRT se for decisão da vara, TST se for decisão do TRT. Efeito, não suspende, salvo liminar que conceda efeito suspensivo, se pedido pela parte. Resultado, rescisão, não é revogação, o termo é rescisão, pedindo pelo novo julgamento. E é isso. Aqui nós concluímos mais uma revisão de um tema extremamente importante e eu, mais uma vez, manifesto aqui minha gratidão por estar com vocês e também manifesto que estou à disposição para o que precisarem sempre, tá bom? Para que discutamos e possamos cada vez mais evoluir juntos, tá bem? Desejo um grande abraço a todos
E é isso. Contem comigo e conto com vocês também. Até!